Vocês conhecem a história dos 10 leprosos? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e venho aqui para meditarmos nessa passagem onde 10 leprosos serão curados por Jesus. Eu quero passar uma mensagem além daquelas que a gente está acostumado a ver. Por quê? Porque a gente sempre ouve, que 10 leprosos chegaram a Jesus, Jesus curou todos eles e um voltou para agradecer, e geralmente a gente ouve uma mensagem sobre gratidão. Mas eu quero provar aqui que esse texto vai muito, mas muito além de apenas gratidão. Olha aqui, em Lucas capítulo 17, na versão NVI da Bíblia, eu vou começar a ler a partir do versículo 11. Acompanhem comigo. Que fato extraordinário vai ocorrer aqui. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Olhe bem, gente, este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Agora veja o versículo 19. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Meu Deus! Certa vez, lá em Mateus, se você começar no capítulo 5, lá, vai falar do Sermão do Monte. Que Jesus sobe ao monte, à montanha, Sermão da Montanha, e vai pregar, ele vai falar das bem-aventuranças, felizes aqueles oprimidos, felizes e bem-aventurados, são os que sofrem. E a palavra vai dizer em Mateus 7, quando ele desce o monte, que ali tinha um vale chamado Vale dos Leprosos. Por isso que esse contexto é importante. E ali, gente, algum leproso estava lá embaixo, e a palavra vai dizer, provavelmente ele estava ouvindo aquele sermão de Jesus ali. A voz do leão ecoava lá embaixo, porque logo que Jesus desce, acompanhem lá em Mateus 7, logo quando ele desce, esse leproso chega até Jesus e diz: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Agora eu vou falar com minhas palavras. Senhor, eu ouvi o Sermão do Monte. Eu ouvi que felizes daqueles que estão sofrendo. Hoje eu estou sofrendo. Eu creio naquilo que você disse. Então olha que fé dele. Se o Senhor quer, o Senhor pode. Jesus disse: eu quero, seja curado. E aquele leproso foi curado. Mas eu não quero falar desse leproso. Eu quero falar de 10 outros leprosos que provavelmente estavam ali naquele vale ou em uma cidade excluída, em algum local ali excluído da sociedade. Os leprosos, gente, eles tinham que ser avaliados pelos sacerdotes. Os sacerdotes olhariam lá. Se você olhar lá no Antigo Testamento, vai dizer, se a pessoa tem uma marca avermelhada na cabeça, em certo local, e ali se espalha para o corpo, então essa pessoa está leprosa. Exclua-o da sociedade, afaste da sociedade. E os sacerdotes eram responsáveis por isso. Então ele diz a ela: você é leproso, vá e se afaste. E eles estavam lá afastados. Agora, o interessante em Lucas 17, por isso que vai além de gratidão esse texto aqui, é que a palavra não diz que Jesus curou eles. Jesus não curou ninguém ali. Olhe bem, gente, a palavra vai dizer que eles estavam afastados. Por quê? Porque se eles chegassem juntos, seriam mortos, apedrejados. Se lembra aquela mulher do fluxo sanguíneo? Também era impura. Ela arriscou tudo para tocar na capa de Jesus. Se ela não tivesse fé, se ela não tivesse sido curada, ela ia ser apedrejada. Por quê? Porque essa era a lei. Então a palavra vai dizer que 10 afastados disseram assim: mestre, tende compaixão de nós. Eles não pediram cura, não pediram nada. Eles disseram: tende compaixão. Aí o que é que Jesus responde? Jesus vai dizer: vá lá e se apresente aos sacerdotes. Que coisa linda. Por que aos sacerdotes? Porque os sacerdotes é que avaliaram eles e disseram que eles tinham lepra. Mas percebam algo que talvez você nunca tivesse percebido. Jesus não cura ninguém. Ele não diz: você está curado, vá e mostre aos sacerdotes. Não. Ele não fala uma palavra. Eles disseram: tende compaixão de nós. E Jesus diz: vá e se apresente aos sacerdotes. Só isso. Então o primeiro ponto que eu quero falar aqui, porque eu quero falar de 3 pontos. O primeiro, fé. Uma fé absurda.
Segundo, gratidão. E o terceiro, salvação. A fé foi dos 10. Jesus só disse apresente aos sacerdotes, ou seja, aquelas pessoas que te humilharam, aquelas pessoas que te deram um voto de exclusão da sociedade, se apresente a eles, porque eles é que avaliam. Eles não perguntaram nada, que fé é essa? Se eles se apresentassem aos sacerdotes, eles seriam mortos. Por quê? Porque eles chegariam juntos deles, eles já tinham sido excluídos. Então eles creram que seriam curados só com essa palavra. Eles foram sacerdotes. E por isso, no meio do caminho, eles foram curados. E não é como os filmes mostram, não. Não é como a gente imagina que eles foram curados e um voltou ali, não. A gente não sabe a que distância estavam. A gente só sabe que eles estavam andando em caminho do templo para se mostrar aos sacerdotes. Podia estar 1 quilômetro, 2 quilômetros de Jesus de distância, quando eles foram curados. A palavra diz que enquanto eles iam andando, enquanto a fé ia aumentando, eles iam sendo curados. Que fé é essa dos 10? Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que você e eu temos a fé de um desses 10? Quando tudo está perdido, quando ele está a caminho da destruição, entre aspas, porque eles eram leprosos, eles foram curados porque creram naquele homem. Eles falaram, ele não ia mandar se não fosse para a gente ser curado. Eles foram os sacerdotes. E a palavra vai dizer que um deles apenas, à distância que estava, olhou para si e disse, peraí, estou falando com minhas palavras, para que eu vou mais num sacerdote? Se eu fui curado, foi o próprio Deus que me curou. Porque a lepra, meu irmão, a lepra não era como outra doença. A lepra era um castigo de Deus. Só Deus poderia curar alguém da lepra. Você não vai ver ninguém no Antigo Testamento curando ninguém de lepra. Então a fé desse homem juntou-se à gratidão e disse, eu não preciso mais dos sacerdotes. Ele mandou para testar minha fé, mas agora eu vou voltar na fonte. Eu não preciso de remendos, eu quero a fonte. E ele voltou para Jesus. Os outros 9 foram lá. Sabe, às vezes não está nem pecando, aquele pecado que está à vista de todo mundo. Por quê? Provavelmente, gente, eles estavam sem ver a família há anos, 20 anos, 10 anos. Voltaram para a sua família, para o seu trabalho, para o seu lar. Mas um disse assim, não, Deus está acima de tudo. A palavra vai dizer que ele voltou, mas não voltou normal para agradecer a Jesus, não. Ele voltou louvando a Deus, agradecendo a Deus. Como a gente tem voltado quando Jesus age a nosso favor? Ah, mas Jesus nunca agiu a meu favor. Se você acordou hoje, já é a misericórdia de Deus na sua vida. Acorde adorando a Deus. Nem toda fé salva, sabia? Não somos salvos pela fé. A fé sozinha não salva ninguém. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não somos salvos pela fé mediante a graça. Há uma diferença aí. A fé no Filho de Deus. Se você não tem um coração grato, se você não tornou Jesus Senhor da sua vida, eu vou dar um exemplo. Você pode crer que Jesus faz milagre. Você pode ir nos cultos aí, receber milagres de Jesus Cristo pela unção que ele derramou no pastor. Mas você pode ir atrás apenas dos milagres, receber os milagres e não ser salvo. Você recebeu por causa de sua fé, mas não foi salvo porque não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Esse homem foi o único que tornou Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Ele foi lá em gratidão a isso. E Jesus disse, cadê os outros 9? Não foram 10 que eu curei? Só voltou um? E agora eu entro no último ponto. Sabe qual é? Salvação. A coisa mais importante. Esse ouviu de Jesus, vá, a tua fé o salvou. Os outros 9 não, a fé o curou. Mas esse último, a fé salvou. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, Jesus está aí para fazer muitos milagres mediante a sua fé. Isso é muito bom. Mas não queira nenhuma bênção se você colocar essa bênção na frente de Jesus. Esses 9 colocou a bênção na frente de Jesus. Sabe, representa a gente. Quando a gente chega numa igreja, e eu falo igreja, não apenas a igreja física, mas os seus irmãos, a igreja espiritual, e você recebe uma cura e você nunca mais volta. Você não volta porque você não é grato. Você já recebeu a bênção, já recebeu um carro, só está viajando, parou de congregar. Você recebeu uma piscina, só fica lá, parou de congregar. Você recebeu aquilo que queria, a salvação de sua família, saiu. Não seja como esse, porque se a gente analisar em vários momentos da vida, a gente coloca a bênção
na frente do abençoador. Essa mensagem é forte e para falar de duas coisas. A primeira, a fé sozinha não salva ninguém. E a segunda coisa é o espírito de fé, gratidão e principalmente o maior presente de todos, a nossa salvação. Receba essa palavra tremenda em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até a próxima em nome de Jesus.